pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Êxodo 3, versículos de 1 a 12. Página 71, na Bíblia, cuja tradução é a tradução adotada pela CNBB, a Bíblia que nós usamos aqui no Sorrindo para a Vida. Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 12. Fala de um encontro pessoal com Deus. Como a vida da gente muda depois de uma experiência que a gente faz de Deus. E às vezes uma experiência que acontece num momento desastrado da vida da gente. Porque às vezes com o sofrimento, o coração da gente se abre para as coisas essenciais, para aquilo que de verdade na vida importa. Não é que Deus use esses momentos de dor para entrar na vida da gente. Ele se vale de todos os momentos. A toda hora Ele bate a porta do nosso coração. Mas é que o sofrimento, ele tem esse condão, ele tem essa característica de nos tornar mais suscetíveis, mais maleáveis, mais humildes, mais abertos. Foi o que aconteceu com Moisés. Talvez o que esteja acontecendo com você. Então essa palavra eu dedico especialmente para você nesta manhã, nesse dia de hoje, nesse momento de oração. Diz assim: Moisés era pastor das ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Certo dia levou as ovelhas deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Pensou: vou aproximar-me para admirar esta visão maravilhosa. Como é que a sarça não para de queimar? Vendo o Senhor que Moisés se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. Deus lhe disse: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é chão sagrado. E acrescentou: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. O Senhor lhe disse: eu vi a opressão do meu povo no Egito. Ouvi o grito de aflição diante dos opressores e tomei conhecimento de seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair desse país para uma terra boa e espaçosa, terra onde corre leite e mel, para a região dos cananeus e dos heteus, dos amorreus e dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O grito de aflição dos israelitas chegou até mim. Eu vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. E agora vai. Eu te envio ao faraó para que faça sair o meu povo, os israelitas do Egito. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair os israelitas do Egito? Deus lhe disse: eu estarei contigo. E este será para ti o sinal de que eu te envio. Quando tiveres tirado do Egito o povo, vós servireis a Deus sobre esta montanha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. O que Moisés estava fazendo no Egito? Moisés era alto funcionário do faraó. Moisés, que agora Deus enviava para ir ao encontro do faraó, antes era amigo do faraó. Era irmão de criação
do faraó. Os dois tinham sido amigos. Moisés era um alto funcionário do império e, além disso, era considerado um dos príncipes do Egito. Mas no momento em que Moisés descobriu que ele não era egípcio, que ele era adotado, e que o povo ao qual ele pertencia era o povo que tinha sido escravizado pelos egípcios, Moisés entrou numa crise de identidade. Ele era príncipe de um povo do qual ele não fazia parte. E o povo do qual ele fazia parte era escravo deste povo ao qual ele estava servindo agora. Então, para continuar no lugar onde ele estava, ele teria que renunciar ao povo de onde ele veio, ao seu pai, à sua mãe, porque uma coisa era ele continuar ali quando ele não tinha conhecimento disso. Outra era agora, sabendo quem ele era, continuar junto daqueles que escravizavam, que oprimiam o seu povo. E Moisés sentiu que devia fazer alguma coisa. E um dia, quando um egípcio estava agredindo um escravo israelita, Moisés tomou as dores, se atracou com aquele homem, e no momento em que estava ali furioso por causa da injustiça, Moisés, naquela luta, matou aquele homem. E aí ele pensou, agora que eu matei, eu vou morrer. Porque primeiro, eu já descobri que eu faço parte desse povo de escravos. E agora quando verem que eu matei este funcionário, aí vão entender que eu estou começando uma rebelião e vão me matar também. Moisés fugiu. Por causa desse desastre, ele fugiu. Passou 40 anos escondido num deserto. Ali, ele ficou gago, por causa da insegurança na qual ele se meteu, porque o medo de ser perseguido, o medo de ser morto, a insegurança, a perda de identidade. Quem que ele era? Ele não era egípcio, ele não era hebreu. E no meio daquela fuga, aquele homem foi sendo transformado. Não é? Moisés se tornou uma pessoa muito diferente daquilo que ele era. De alto funcionário do faraó, ele se tornou pastor das ovelhas de outra pessoa. Nem dele eram as ovelhas. E olha, o pastor não era uma pessoa muito considerada naquela época, não. O pastor é meio errante, não é? Ele vai levando as ovelhas de um lugar para o outro. Muitas pessoas consideravam os pastores um povo assim chucro, não é? De baixo calão, ladrões. Então os pastores não tinham uma boa fama. Moisés era pastor de ovelhas. E para piorar a situação, das ovelhas que nem eram dele. Que diferença, hein? De quem estava à frente de um império para cuidar das ovelhas de uma outra pessoa. E olha, foram 40 anos fazendo a mesma coisa. Pegando as ovelhas do sogro e levando para o deserto. Ele tinha sido engolido pela rotina. Eu não sei se você já fez essa experiência, sabe, de sentir que o tempo não passa, de que a vida é a mesma, de que as coisas estão marcando passo. Parece que está tudo amarrado, a gente não vai para frente. Você já fez essa experiência? De você acordar e parecer que o dia de hoje é a reprise do dia de ontem. Era a vida de Moisés. Só que há 40 anos era assim. Demorou para ele tomar uma decisão, para ele tomar uma iniciativa. Mas chegou um dia que ele acordou diferente. Aquele dia foi diferente para ele. E cansado daquela rotina, ele quebrou a rotina. Ele decidiu ir para além daquilo que ele fazia todos os dias. Ele resolveu, diz aqui a palavra de Deus, no versículo 1, Moisés, pastor das ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. O sogro de Moisés era sacerdote de uma outra religião. Certo dia, Moisés levou as ovelhas deserto adentro. Levou as ovelhas para além daquilo que ele estava acostumado. Correndo riscos, porque o deserto é lugar de riscos.
é lugar de ladrões, é lugar de feras, é lugar de perigos. Moisés arriscou ir para além daquilo que ele conhecia. Ele ousou transpor os limites do que ele conhecia. E ele entrou no desconhecido. Às vezes a gente precisa fazer isso na vida da gente. Quando todos os dias a gente faz a mesma coisa e percebe que a vida da gente não muda, e mais ainda, que as coisas não estão dando certo, ou que não estão satisfazendo o nosso coração, nós precisamos, não é facultativo, é obrigatório, nós precisamos ir além do que a gente está acostumado, ir além daquilo que a gente conhece. É preciso tomar a decisão de mudar. E quando Moisés tomou a decisão de mudar, Deus lhe apareceu. Às vezes tudo que você está precisando nesta manhã é tomar essa decisão na sua vida. E olha, o momento propício às vezes nasce de uma situação desastrosa. Como um desastre pode mudar a vida da gente? Às vezes é uma pessoa na nossa família que falece. Às vezes é uma falência inesperada. As dívidas que se multiplicam. Um relacionamento que se rompe. E que pra gente é um desastre. A pessoa namora, tem compromisso com outra há 7 anos, 8 anos, 10 anos. E de repente, de uma hora para outra, aquela pessoa com a qual você conviveu tanto tempo chega para você e diz: olha, eu acho que eu não te amo mais. Eu quero terminar o relacionamento. Eu gosto de você, mas gosto de você como um amigo. Gosto de você como uma amiga. Diz para mim que isso não é um desastre. Para quem não estava esperando, isso é um desastre. E muda a vida da gente. Não é? Um membro que a gente perde, uma doença que a gente contrai, como um desastre muda a vida da gente. Mas veja, você pode deixar que os desastres te mudem, ou você pode tomar a decisão de mudar para além dos desastres. Olha, a vida de Moisés já tinha mudado, mas não foi ele quem decidiu. O desastre mudou a vida dele. E enquanto ele se deixou mudar por aquilo que tinha acontecido, a vida dele ia de mal a pior. A vida o foi arrastando. Mas quando Moisés tomou a decisão de mudar, Deus apareceu a ele. E apareceu a ele numa coisa simples que ele estava acostumado, que acontecia que acontecia sempre. Porque isso aqui para mim e para você pode ser novidade. Mas para um pastor que beirava ali o deserto, não era. Veja, numa terra árida, numa terra desértica, aonde o sol castiga a natureza o tempo inteiro, você vê uma árvore pegando fogo, isso não é novidade para ninguém. Aqui mesmo, esses dias, a gente olhava aí o fumo, né, a fumaça subindo, porque teve queimada. A época que eu morei em Portugal, aquelas secas violentas que se tinha lá em Portugal, olha, às vezes o céu estava todo nublado, da fumaça das queimadas. Então, você vê o mato pegar fogo porque o sol está rachando, isso não é novidade, ainda mais para quem mora no deserto. O que tinha de diferente? Aquela árvore que pegava fogo, mas não se consumia. Porque Deus inflama a gente sem nos destruir. O fogo de uma paixão, o fogo de um vício, ele consome a pessoa. A pessoa fica inflamada, fica uma pessoa que usou uma droga, uma pessoa que tomou o álcool, você vê que ela fica diferente. A cor da pele muda, a atitude muda, a pessoa fica eufórica, ela se sente potencializada. Não é? O que a droga faz com a pessoa? Joga a pessoa lá em cima. Não é? Umas aumentam a sensibilidade, outras aumentam a capacidade mental. Não é? Umas parece que dão coragem, força para a pessoa. O problema é que do mesmo jeito que ela joga a pessoa lá em cima, ela afunda a pessoa até o fundo do poço. Do mesmo jeito que ela exalta por alguns minutos,
Ela precipita a pessoa na miséria por um longo período de tempo. Ela leva a pessoa à depressão. O vício, a droga, inflama, mas consome. Deus inflama o ser humano sem destruí-lo, sem consumi-lo. Moisés olhava aquele fenômeno daquela sarça que ardia e não se consumia. Olha lá no versículo 2. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. E achou aquilo uma coisa maravilhosa. Pensou, vou aproximar-se para admirar esta visão maravilhosa. Como é que a sarça não para de queimar? Deus pegou Moisés pela curiosidade. E quando eu vejo essa passagem eu fico tão feliz, porque toda árvore boa recebe pedrada, né? Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. A gente joga pedra na árvore para derrubar o fruto bom. Então essas coisas de igreja sempre recebem uma pedrada. E as pedradas que são dadas muitas vezes em encontros de evangelização, né, encontros que reúnem uma grande massa, é que tem gente que diz assim, que nada, esse povo está tudo aí por curiosidade. Que coisa boa, que bom ouvir isso. Porque a palavra de Deus nos mostra que muitas vezes Deus pega alguém pela curiosidade, como pegou Moisés. Vou me aproximar para admirar esta visão. A única coisa que ele fez ali, ele não foi ali fazer um retiro espiritual. Moisés não foi ali se converter, ele foi ali para ver uma coisa maravilhosa. Lembro de um dos PHNs que teve aqui, que um médico amigo meu veio visitar a Canção Nova. Ele ficou admirado. Ele disse, mas essa multidão aqui reunida, o que tanto jovem faz aqui? Aí a gente dizendo que vinham para rezar, para ter um encontro com Deus. Mas para isso, e não tem violência, e não se machucam, e não ficam aqui se judiando, se drogando. Falei, não, eles vêm aqui em busca de algo que alguns já encontraram e querem aprofundar, e outros estão em busca. E aquele homem ficava admirado. E muitos olham e veem assim, mas essa multidão está aqui, esse povo vem aqui por curiosidade. É porque onde tem um jovem, sempre atrai outros jovens, independente do motivo pelo qual se reúnem. Ainda que seja para ver a sarça arder sem se consumir. Deus muitas vezes usa esse artifício para atrair a gente. Pegou Moisés pela curiosidade. E quantos que são pegos por Deus pela necessidade? Eu sou o que sou o Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Eu sou o que sou o Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Eu sou o que sou um Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Eu sou o que sou um Deus de amor.
estou aqui pra te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, as dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, as dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, as dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, as dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Vai, meu filho, vai, pois curado estás.